Luiz e Gregory, o agronegócio ele é muito forte no processo de exportação, né? A gente sabe produzir matéria-prima e exportar, mas muitas vezes aqui dentro a gente acaba pecando em perdas por falta de informação. Bom, o exemplo mais clássico é você andar de carro nas estradas pelo interior do Brasil e ver a quantidade de grãos espalhados na beira da estrada. Estima-se que as perdas podem chegar a 30% do que a gente produz. Isso é muita coisa. É muito dinheiro deixado na mesa. Vocês vieram do setor automobilístico. A indústria de máquinas é uma indústria extremamente pujante no Brasil e, graças a Deus, a renovação dessas frotas vem ocorrendo. E as máquinas, hoje, a agregação de tecnologias, sensores e dados dentro das máquinas é algo que está gerando uma gama de informações riquíssimas e muitas vezes está sendo deixada de lado. Eu tenho um grande amigo que ele fala que a gente gera um bando de dados e não um banco de dados. Porque o dado gerado sem ser organizado, consolidado e ativado, ele não é nada. E essa jornada do dado de ser gerado, trabalhado, exposto, ativado, tomada a decisão com ele e ele morrer, isso é algo que ainda é muito incipiente. E vocês trabalham com inteligência de dados para ajudar a inteligência de negócios. Eu queria entender mais disso, voltado a esse setor que vocês estão atuando e esse projeto. Como é o nome do projeto, Luiz? Decifrando máquinas agrícolas no Brasil. Decifrando as máquinas agrícolas no Brasil. Exato. Eu tenho certeza que elas já estão dando subsídios para poderem ser decifradas, mas poucas pessoas estão utilizando isso. Então explica mais para mim, Luiz e Gregory, como que é esse trabalho de fazer essa cultura, né? O processo de data literacy para que a gente possa realmente pegar esses dados consolidados e ativar eles e transformar em informação, em tomada de decisão e predição. Vamos lá, acho que eu vou... essa pergunta envolve muitas perguntas. Vamos falar de uma pergunta grávida. Tem muitos filhos essa resposta. Legal. Então vamos lá. Acho que a primeira parte dessa pergunta é: o Brasil é muito importante na internacionalização de commodities. E é verdade. O Brasil é primeiro aí em exportação de muitas commodities. E muita parte disso acaba se perdendo ao longo do processo até a exportação, né? Então a gente tem um problema de silagem. Então a gente tem uma escassez aí de silos, aí uma deficiência de silos, isso é amplamente conhecido. E, inclusive até tivemos algumas encomendas de estudar um pouco mais isso na nossa parte de consultoria, né? Essa parte de silos e como fazer como entender melhor essa questão de silagem. Tem muitas empresas engajadas nisso, em como entender melhor esse processo para que a silagem conseguisse ter menos perdas no processo de exportação. Acho que esse é um primeiro ponto da sua pergunta. Acho que a segunda parte da sua pergunta envolve a questão do data gathering, né, das informações que as máquinas geram, os dados, né? Não por acaso o slogan da empresa é o uso devido das informações. De nada adianta a gente ter máquinas super ultra tecnológicas se lá na ponta esses dados não estão sendo utilizados da maneira correta, do melhor uso, né? E isso é uma verdade também, porque as máquinas, sim, existem máquinas, né, não vou falando de toda a frota, mas existem máquinas super tecnológicas, da mesma maneira que a gente tem máquinas muito antigas. Por isso, nós nos propusemos nesse estudo a decifrar o cenário das máquinas agrícolas, como que é o panorama nacional de máquinas. Porque existe uma diversidade no Brasil. O Brasil é muito diverso, tanto em cultura, quanto em tamanho de propriedade, quanto em tipo de máquina, uso dessas máquinas. Então, existe uma quantidade diversa aí de usos, de finalidades e de encadeamento dessas informações. Então, o nosso projeto ele não se propõe exatamente a coleta dos dados de cada fabricante, né? Porque isso é muito do fabricante e do seu dealer, né? Se eu puder assim explicar. Então, uma marca específica que tem uma máquina super ultra sofisticada, ela está colhendo dado naquela fazenda, então como ele vai utilizar esses dados naquela fazenda, normalmente é um processo entre o seu fabricante, o seu dealer e a sua área de pós-venda e de como usar essa tecnologia. Mas a tecnologia de nada adianta se ela não tiver
conectada com aquela propriedade. Então a conexão, eu chamo isso de conectar os pontos. A conexão da tecnologia com a ponta é essencial. E o nosso projeto também tem muito a ver com isso. Conectar a indústria com o elo final, que é o agricultor. E se fala pouco disso no Brasil. Por quê? Porque a indústria, eu não estou falando das montadoras, mas estou falando da indústria de base, aquela que produz peça, que produz componente. Hoje em dia, ela pouco conhece o agricultor, as suas necessidades, o seu comportamento de consumo. E aí tem porquês. Por que ele pouco conhece? Vamos entrar agora nos detalhes, se você me permitir. Claro. Os detalhes do porquê ele pouco conhece. As máquinas no Brasil, existe um fator diferente, o que difere máquinas agrícolas de automóveis, comércios leves, caminhões e ônibus, é uma característica que é o emplacamento. Máquinas agrícolas, elas podem ser emplacadas? Podem. Elas até devem. Todas as máquinas que circulam em vias públicas. Mas o percentual de máquinas que circulam em vias públicas é muito pequeno. Então, você tem pouco conhecimento de quantas máquinas existem em cada tipo de lugar no Brasil, para quais culturas elas estão sendo utilizadas. E desta forma, existe pouco conhecimento da indústria de quais máquinas estão sendo utilizadas para quais culturas, em quais regiões, quais decisores de compra estão renovando suas frotas, em qual velocidade ou qual comportamento de consumo. E foi isso que nós nos propusemos a fazer.